Pessoal, analisando agora aqui mais alguns temas do direito do trabalho, tá certo? Vamos falar um pouquinho aí. No primeiro vídeo a gente falou sobre jornada de trabalho, né? Vamos falar um pouco sobre hora extra e temas aí relacionados, tá certo? O que vem ser, pessoal, a hora extra, né? A hora extra, ela é aquela jornada de trabalho, aquele período de trabalho que é exercido além da jornada de trabalho regular, tá certo? É aquele trabalho que vai extrapolar o período que foi estabelecido regularmente, seja através de acordo individual, seja através de acordo coletivo, convenção coletiva ou até mesmo lei, né, para determinadas categorias aí profissionais, tá certo? Como que vai funcionar esse tipo de trabalho? Por ser um trabalho mais desgastante, um trabalho que vai exigir mais aí do empregado, ele é um trabalho que vai ser remunerado de uma forma diferente, tá certo? Então, vai ser assegurado a esse empregado, pelo menos, a remuneração, né? Nesse período de trabalho extraordinário, uma remuneração dessa hora trabalhada com adicional de pelo menos 50%, né? Sobre o valor que é pago pela hora de trabalho normal. Evidentemente que esse adicional, né, ele pode ser fixado em parâmetros diferentes, acima do que eu coloquei aqui, né? Porque esse parâmetro é um parâmetro constitucional, tá aí no artigo 7º, inciso 16, tá? Pode ser fixado através de instrumentos aí individuais ou coletivos de negociação, parâmetros superiores, tá certo? Que vai prevalecer sempre aquilo que é mais benéfico aí ao empregado, tá certo? Quais são os requisitos, pessoal, para concessão aí pra caracterização da jornada de trabalho extraordinário? Primeiro, pessoal, deve, né, evidentemente, extrapolar, né, o limite legal estabelecido aí, legal ou através de instrumento normativo coletivo ou individual de negociação, né, para a categoria profissional. Além disso, pessoal, só pode ser realizadas horas extras aí no limite de 2 horas por dia, tá ok? Só pode ser realizado esse trabalho extraordinário no limite de 2 horas extras por dia, tá certo? Um valor mínimo do adicional que é pago, como a gente já disse, de 50%, né, sobre o valor da hora normal. E importante, pessoal, a realização de horas extras deve ser autorizada, né, em acordo ou convenção coletiva ou em contrato de trabalho escrito, tá ok? Então, em acordo individual ou coletivo, deve haver autorização, né, que o empregado possa realizar trabalho extraordinário quando for assim requisitado pelo empregador, certo? Só um ponto, pessoal. A gente disse que o limite, né, das horas extras aqui é de 2 horas por dia. E se passar esse limite, como que vai ficar? Para o empregado não muda nada, né? Porque ele trabalhar em jornada extraordinária, ele vai efetivamente receber o adicional mínimo aí de 50%. Agora, para o empregador, se ele extrapolar esse limite, ele pode sofrer sanções administrativas aí aplicadas pelo Ministério do Trabalho, ok? O empregado, ele é obrigado a fazer hora extra, pessoal? Isso aqui é uma situação que a gente deve analisar com muito cuidado, né? Porque a autorização, né, como eu disse para vocês, da realização de jornada extraordinária pode ser feita, inclusive, por acordo individual, né? Então, se isso ocorre dessa forma, havendo essa previsão, e isso acontece na maioria das vezes, né? Em regra, o empregado é sim obrigado a se submeter a trabalho extraordinário, sob pena até de incorrer em falta grave, tá certo? Um ponto importante para a gente destacar aqui com relação à jornada de trabalho extraordinária é naqueles casos onde o trabalho se dá em razão de força maior ou serviços inadiáveis, que são regulamentados aí no artigo 61 da CLT. Vamos aqui comigo. Ocorrendo a necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder o limite legal convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Então, é possível aí a jornada de trabalho exceder, né, o limite que é estabelecido, mesmo sem haver autorização aí por acordo ou convenção coletiva, né, ou acordo individual, no caso do empregador aí precisar dos trabalhos aí do empregado em situações aí de força maior ou de serviços inadiáveis. O que seria então a força maior?
é um acontecimento inevitável, um acontecimento aí relacionado, por exemplo, a um acontecimento da natureza, né? Que, em razão dele, o trabalho obrigatoriamente vai ter que se estender além do limite legal estabelecido, né? Nessa situação, inclusive, o trabalhador menor de idade, menor de 18 anos, pode ser requisitado, pode ser solicitado, tá ok? Então é importante a gente destacar com relação à força maior aí essa peculiaridade. Já os serviços inadiáveis são aqueles serviços emergenciais, né? Serviços que não podem ser adiados. Então, por exemplo, para quem trabalha com produto perecível, o seu acondicionamento em câmeras frigoríficas, em locais adequados, pode ser fundamental para que esse produto não venha a se estragar, não venha a perecer, tá ok? Então, nesse tipo de circunstância também pode ser exigido aí esse trabalho extraordinário de forma excepcional. Agora, nessa circunstância, no serviço inadiável, não se pode requisitar aí o trabalho do menor de idade, do menor de 18 anos, tá certo? Então, nesse caso, pessoal, do artigo 61, a jornada de trabalho pode ser prorrogada por até 4 horas, tá certo? 4 horas, independentemente de acordo, tá? Individual ou coletiva, não importa. Ou comunicação prévia, né, até o próprio Ministério do Trabalho, né? Por ser uma situação de última hora, excepcional, né? Isso acontecendo, o empregador vai noticiar ao Ministério do Trabalho essa circunstância, né, e tudo vai ser resolvido. Mas ele tem um prazo aí de pelo menos 10 dias, né? Ou melhor, um prazo de até 10 dias contado a partir dessa circunstância que originou esse trabalho extraordinário, tá certo? E lógico, esse trabalho tem que ser remunerado com adicional mínimo de 50%, né? Conforme estabelecido na própria Constituição, tá certo? Então, ó, aqui é importante a gente destacar, né? Em regra, a hora extra pode ser exigida até 2 horas por dia. A jornada de trabalho ordinária ela pode ser prorrogada por no máximo 2 horas. Mas no artigo 61 a gente tem uma exceção, né? Uma situação de força maior de serviços inadiáveis, essa jornada pode ser prorrogada por até 4 horas, tá certo? Importante também, pessoal, a regra aí do parágrafo 3º do artigo 61. Então, ó, vamos dar uma lida no artigo e a gente fazer os comentários que são aí cabíveis. Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais ou de força maior, determine a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 horas diárias em período não superior a 45 dias por ano, sujeito a essa recuperação a prévia autorização da autoridade competente. Então ocorreu uma circunstância excepcional que determinou aí a interrupção do trabalho da empresa. O empregador precisa que esse trabalho seja exercido aí excepcionalmente, né, em jornada extraordinária, né? Se acontece isso, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai pedir uma autorização especial para o Ministério do Trabalho, ok? Caso não haja, né, essa previsão em acordo individual ou coletivo, evidentemente, né? Vai poder aumentar a jornada de trabalho no máximo 2 horas extras por dia, ok? E vai poder aplicar isso aqui em no máximo 45 dias por ano, tá certo? Então, no caso de interrupção do trabalho. Então tem que ser autorizado previamente pelo Ministério do Trabalho. E aqui, evidentemente, a gente também não pode contar aí com menores, né? Não é obrigatória a presença do trabalhador menor, tá? E no caso daquele empregado que exerce atividade insalubre, atividade perigosa, né? Como vai ficar aí a possibilidade desse empregado ele cumprir jornada extraordinária? Para que isso possa ser feito, pessoal, deve ser autorizado expressamente pelo Ministério do Trabalho, tá, ok? Deve ter uma autorização administrativa. Aqui a autorização em acordo individual ou coletivo, em acordo ou convenção coletiva, não produz efeitos. Essa autorização tem que ser dada pelo Ministério do Trabalho. Temos também algumas regras, pessoal, específicas com relação aos menores e às mulheres, né, no que pertine à jornada de trabalho extraordinária. Com relação ao menor, em regra, a prorrogação da jornada de trabalho é proibida, tá certo? Trabalhador menor, trabalhador entre 16 e 18 anos, exceto se ela for autorizada em acordo coletivo ou convenção coletiva, tá certo? E sempre vai ser autorizada, autorizada não, né? Assegurada, muito mais do que isso, ao menor
um recebimento adicional de pelo menos 50%, né? No caso de jornada extraordinária, sobre o valor pago pela hora normal. Com relação às mulheres também são aplicadas as mesmas regras, né? As regras gerais que a gente já viu. Agora, a elas é assegurado um intervalo, pessoal, de 15 minutos entre o final da jornada ordinária e o início da jornada extraordinária. Então, deve ser assegurado esse intervalo aí, aí, vamos colocar assim, de descanso para as mulheres, tá certo? Ela tem essa especificidade aí que a gente deve observar, tá? Meus amigos, também, com relação aí à jornada extraordinária, vamos analisar alguns pontos aí normalmente relacionados ao tempinho de tolerância, né? Entre a chegada e a saída desses empregados no ambiente de trabalho. Então, ó, no que pertine a minutos aí que antecedem ou sucedem a jornada de trabalho, tá ok? Então, se o empregado chega algum tempinho atrasado, ou se o empregado fica um tempinho a mais do que foi estabelecido na jornada de trabalho, como que vai funcionar? A partir de qual momento isso vai ser considerado como hora extra? Tá certo? Há uma tolerância, pessoal, de 5 minutos, tá certo? De atraso, evidentemente, na chegada, tá? E até 5 minutos no encerramento da jornada de trabalho. Se houver, né, essa variação de jornada de trabalho de até 5 minutos, né, limitado, evidentemente, somando, né, o início e o fim da jornada, 10 minutos, não há reflexos na jornada de trabalho. Há esse limite de tolerância. Tá ok? Também é assegurado, ó, um tempo com gasto aí, com troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, também um tempo de 10 minutos de tolerância. Isso aqui não gera reflexo na jornada de trabalho. Tá? E no caso também do deslocamento da portaria da empresa, né, até o local de trabalho. Se for uma empresa muito grande, né, tolerância também de 10 minutos. Esse tempo não é considerado como tempo de efetivamente exercido, efetivamente trabalhado. Agora, extrapolado esse limite, pessoal, vai ser considerado como de tempo efetivamente trabalhado. Extrapolado esses 10 minutos que a gente viu, esse tempo vai ser considerado como tempo efetivamente trabalhado. E não só o que exceder esses 10 minutos, mas todo esse período que variou aí na jornada de encerramento da jornada de trabalho ordinária, esse período que ela se estendeu. Tá certo? Importante a gente destacar isso aqui. Como que a jornada de trabalho ela vai refletir em outros direitos trabalhistas? Primeiro, pessoal, a hora extra ela é parâmetro de cálculo de inúmeras garantias aí legais, como por exemplo o recolhimento de FGTS, tá certo? O cálculo que é feito para o pagamento de 13º salário, aviso prévio, cálculo de férias. Então, ela é muito importante. No caso do fundo de garantia, como ele é calculado mês a mês, sempre que esse empregado realizar horas extras, o que for pago a título de hora extra deve ser considerado no cálculo da contribuição do fundo de garantia. Se destacar aqui, hein, hora extra não pode ser paga por fora. Ela vai ser parâmetro de cálculo do FGTS, vai ser parâmetro de cálculo das contribuições do INSS também, tá certo? Importante a gente destacar isso aqui. E no caso, por exemplo, do 13º, do aviso prévio, das férias, tá certo? Tudo descanso semanal remunerado. Ela vai ser considerada, né, como parâmetro de cálculo quando ela for paga com habitualidade, quando ela for prestada com habitualidade. O que é habitualidade? Tá certo? Normalmente se considera quando ela é feita, quando ela é prestada, quando ela é trabalhada, por um prazo aí, que equivale aí a maior parte do contrato de trabalho, tá certo? Então, essa habitualidade é muito importante. E quando ela se configura, pessoal, o empregado ele se submete a essa jornada extraordinária aí por um bom tempo e de repente, né, após algum motivo aí de readequação da empresa, o empregador suspende essa jornada extraordinária. Nesse caso, o empregado ele vai ter direito a algum tipo de indenização. Olha o que a súmula 291 do TST fala para nós. Ó. A supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos um ano, tá certo? Durante a hora extra habitual prestada durante pelo menos um ano. Ela vai assegurar ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de um mês de horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. Então, pessoal,
o empregado, né, que trabalha, que submete a jornada extraordinária com habitualidade, por pelo menos aí mais de um ano, né, e o empregador simplesmente suprime o pagamento dessa indenização, ele vai ter direito aí assegurado, né, a indenização equivalente ao valor que ele recebia de horas extras, tá certo? Durante o mês, isso vai ser feito através de um cálculo, né, de uma média, né? A cada ano que ele trabalhou exercendo essa jornada extraordinária, tá ok? O que é considerado ano aqui para efeito do recebimento desse parâmetro, né? Período pelo menos igual ou superior aí a 6 meses trabalhados, né? Que é o que a súmula 291 do TST ela regulamenta. Então vamos imaginar um exemplo, o cara que trabalhou um ano e meio aí com horas extras habituais, ele vai ter direito ao recebimento aí de pelo menos aí dois meses aí de indenização, né? Valor equivalente a 2 meses de indenização, que vai ter como parâmetro o que ele recebia em média aí de horas extraordinárias durante esse período. Tá certo? Importante a gente destacar isso aqui. Galera, vimos então o que era mais importante a respeito de horas extras. Vamos falar um pouquinho sobre o regime de compensação de horários, compensação de jornada, né? É um regime que é previsto, inclusive, constitucionalmente, né? O excesso de trabalho de um dia pode ser compensado no outro, sem que isso acabe gerando implicações aí, de ordem remuneratória, tá certo? E onde que ela vai ser fixada, pessoal? Essa forma de compensação de horários, que pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, tá certo? Ela deve ser fixada em acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva, tá certo? Isso é muito claro da leitura da súmula 85 do TST. Ó. A compensação de jornada, né, de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. E o acordo individual para compensação de horas é válido, tá certo? Então, esse regime que eu disse para vocês, mais simples de compensação de horas, pode ser fixado por acordo individual ou acordo coletivo. Então, o que eu trabalhei a mais, por exemplo, numa semana, na semana 1 eu trabalhei 48 horas semanais, sendo que a minha jornada é de 44 horas. Na semana 2 eu trabalhei 40. Então, a semana que eu trabalhei a mais eu não vou receber hora extra. A semana que eu trabalhei a menos eu não vou ter desconto no meu salário. Isso é compensado, ok? Agora, sem dúvida alguma, a espécie mais importante desse regime de compensação de horas é a hora extra. Ou melhor, desculpa, o banco de horas, né? Então, é a forma aí mais importante aí de compensação dessa da jornada de trabalho extraordinária, né? E o banco de horas ele tem aí algumas regras diferentes, tá? Olha aqui, primeira coisa, ele é regulamentado aqui no artigo 59, no parágrafo 2º. Pode ser dispensado o acréscimo de salário se por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas de um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de um ano a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Então, o banco de horas é um pouquinho diferente do regime de compensação aí, semanal, quinzenal. Por quê? Primeiro, ele vai ter validade de um ano. Tá certo? Para que ele tenha validade, ele deve ser aprovado por acordo ou convenção coletiva. Tá? Acordo ou convenção coletiva. Jamais ele pode ser aprovado por acordo individual. Tá certo? E qual que é o limite de horas extras que podem ser compensadas através do banco de horas? No máximo 2 horas extras por dia. Tá certo? O que extrapolar isso aí vai ser considerado como hora extra, tem que ser pago como hora extra. Não pode ser utilizado para efeito de compensação. Tá certo? Como eu disse para vocês, né, o banco esse banco de horas vai ter validade aí de um ano. Se durante esse período, né, extrapolado esse um ano, o empregado não compensou todas as horas que ele tinha direito, essas horas devem ser remuneradas, tá certo? E remuneradas com adicional de pelo menos 50% sobre o valor pago pela hora normal, ok? Se porventura, durante a vigência do banco de horas, o empregado ele tem o seu contrato de trabalho rescindido, inclusive por justa causa, tá? Mesmo que por justa causa, e essas horas não tenham ainda sido compensadas, elas serão pagas com adicional de pelo menos 50%. E vai ter como parâmetro o adicional pago na época da rescisão do contrato, ok? Importante a gente destacar isso aqui. E se porventura o empregado estiver devendo horas, né, como que vai ficar? Há uma posição na doutrina, tá? Isso é falado de uma forma não tão abrangente, não tão detalhada, mas
se considera que é possível o empregador realizar o desconto dessas horas, tá certo? Né, como forma até de evitar o enriquecimento ilícito do empregado. Então, pode-se descontar desde que seja respeitado o valor de um mês de remuneração do empregado. Tá certo? Agora, na prática, o que acontece? Normalmente isso é previsto, né, quando acontece esse tipo de circunstância, que o banco de horas é zerado, ou seja, não vai ser descontado nada aí do empregado. Ok? E para a gente encerrar, pessoal, esse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o regime de sobreaviso. Né? Ele não se configura como uma jornada extraordinária, mas ele vai ter uma remuneração especial. O regime de sobreaviso é como se fosse, ele se configura como um regime de plantão, né? Como se fosse uma espécie de regime de plantão, onde o empregado está em casa, né? Ou está em algum outro local, não está exercendo suas funções, né? Não está diretamente no ambiente da empresa, mas ele está de plantão. Se acontece algum problema, ele deve se dirigir à empresa e realizar suas funções. E foi um regime que foi criado, pessoal, para atender os interesses aí dos ferroviários, né? Foi criado na CLT para atender os interesses aí dos ferroviários. Olha o que o artigo 244 ele fala para nós. Considera-se de sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso terá no máximo 24 horas, e as horas de sobreaviso para todos os efeitos serão contadas na razão de 1/3 do salário normal. Então, esse período que ele está de sobreaviso, ele vai receber esse adicional de pelo menos 1/3 aí, né? Do valor pago pela hora normal, tá certo? E pode ficar no máximo 24 horas à disposição nesse período, tá ok? Importante a gente destacar, pessoal, o artigo 244 fala aqui, né, considera-se de sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, tá? Hoje é necessário, pessoal, que o empregado ele permaneça na sua residência, né? Quando a lei foi criada, lá na década de 40, a gente só pensava, né, em existência de telefone fixo, então era necessário, né? Hoje em dia, com os meios móveis aí de comunicação, essa regra perde completamente a necessidade, né? Então, o empregado pode estar em qualquer local, desde que ele esteja acessível, né? Ele sabendo, né, que a partir de qualquer chamado da empresa, ele vai ter que atender. Então, não necessariamente ele precisa estar na sua casa, tá certo? Mas ele simplesmente deve estar à disposição da empresa, né? Súmula 428 do TST ela é clara nesse sentido. Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, né, permanecer em regime de plantão equivalente, aguardando a qualquer momento chamado para o serviço durante o período de descanso. Ele pode estar em qualquer local, estando acessível através de um telefone celular, por exemplo, né, ele vai ter que atender o empregado, ou melhor, o empregador. Né? E se ele for convocado para trabalhar, como que vai funcionar? A remuneração desse dia vai ser normal, né? Ele deixa de receber só essa gratificação gratificação não, né? Essa remuneração de 1/3 sobre o pagamento normal do dia. Não, ele vai receber como um dia efetivamente trabalhado. Tá ok? E para a gente encerrar, pessoal, vamos tratar agora também da regulamentação do artigo 62, ou seja, né, aquelas categorias que não são abrangidas aí pelo controle legal da jornada de trabalho. Não serão abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo, né, do controle da jornada. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação do horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados, e os gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam, para efeito disposto nesse artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. São duas categorias aqui, então, distintas. Né? Primeiro, aqueles empregados que exercem atividade externa. E também, no caso, né, uma segunda espécie aqui, os gerentes. Quem que é? Primeiro, né, vamos falar aqui sobre o serviço externo. Quem é que exerce esse tipo de atividade? Pessoal, é todo aquele tipo de trabalhador que exerce alguma função na qual o empregador não consegue exercer um controle efetivo na sua jornada de trabalho. Aquele representante comercial, né, que ele tem um roteiro a seguir, né, ele tem metas lá a cumprir, mas a jornada acaba sendo flexível conforme a sua disponibilidade, tá certo? Ele tem um pouco mais de liberdade, ele não vê o seu superior hierárquico com grande frequência, por exemplo, né? Ele não está com grande frequência vinculado ao ambiente físico da empresa, né? Então, nessas circunstâncias, a jornada de trabalho desse cara ela é livre, então não pode ser aplicado
o controle de hora extra, conforme a gente viu, né? Lógico, para que isso seja caracterizado, deve ser expressamente consignado na carteira de trabalho, no contrato, eventual ficha de registro do empregado, né, fornecida pelo empregador, né? Essa característica de serviço externo. Então esse cara não vai ter o controle da jornada de trabalho como um trabalhador que exerce funções comuns, né? Em razão dessa especificidade, ok? Hoje a gente tem uma figura interessante nesse sentido, que são os motoristas aí profissionais, né? A partir de 2012 houve uma modificação na CLT, e esses caras hoje eles têm assegurado aí um controle da sua jornada, porque eles também não têm que trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, e colocarem a sua vida em risco, e dos demais aí motoristas, né? Demais indivíduos que utilizam aí das estradas aí no Brasil. Então, para os motoristas profissionais, né, há o controle aí eletrônico, controle de diário de bordo, né, da sua jornada. Extrapolado o limite aí de 8 horas, eles vão ter direito à jornada extraordinária, ok? Como forma de se assegurar uma melhor qualidade aí ao seu trabalho, uma maior qualidade de vida, um maior respeito à sua integridade física, né, ao seu descanso. E no caso daqueles que exercem cargo de gestão, o famoso gerente, né, como que vai funcionar aí essa circunstância? Pessoal, para que esse cara seja considerado gerente, para efeitos aqui legais, não basta apenas que ele seja contratado sob esse rótulo. É necessário que ele tenha efetivamente a possibilidade de decidir os rumos da empresa, de controlar a jornada de trabalho dos outros empregados, de ter uma liberdade de fazer a sua jornada da forma que ele achar melhor, tá certo? Ele tem poder de direção, poder de mando na empresa, né? Ele contrata, ele demite, né? Ele fiscaliza de uma forma efetiva os rumos da empresa, né? Não é simplesmente aquele gerente que só é assim denominado para realmente que ele possa, né, ter esse tratamento diferente com relação à jornada de trabalho. Não. Esse gerente tem que ser o gerente que manda efetivamente, né? E quem também é considerado dessa forma? Né? Aquele cara que recebe uma remuneração específica, uma remuneração que vai equivaler pelo menos a 40% a mais do que o valor que é pago aos seus demais comandados, tá certo? Então, é importante a gente destacar. O gerente aqui é aquele gerente que manda mesmo, aquele cara que tem uma atividade, uma liberdade para influenciar de forma importante nos rumos da empresa. E só para a gente destacar, pessoal, com relação aí aos domésticos, a gente já falou, né, no vídeo anterior, mas aqui a gente vai destacar também. Os domésticos, hoje em dia, têm a sua jornada de trabalho totalmente controlada, né? 8 horas diárias e 44 horas semanais. Lei Complementar 150 de 2015, tá certo? Isso aí é totalmente assegurado, né? Sua jornada de trabalho vai ser controlada através de livro de ponto, né? Que vai ser mantido pelo empregador. Extrapolado o limite de 8 horas diárias, tá certo? Vai ser considerada, portanto, 8 horas diárias, 44 horas semanais, tá certo? Agora, se esse trabalho, que é exercido pelo trabalhador doméstico aí, é exercido, né, não na residência direta do empregador, mas uma extensão, como por exemplo uma casa de campo, uma casa de praia, né, onde o empregador não consegue realmente controlar a jornada de trabalho desse cara, né, essa jornada também vai ser considerada como livre, tá certo? Como não passível de aplicação de horas extras, porque o empregador não tem um controle, né? Esse trabalhador doméstico, nessas situações específicas, né, quando ele trabalha em locais que não sejam diretamente o domicílio do empregador, ele vai ter uma jornada de trabalho direcionada por ele mesmo, né, da forma que ele entender melhor. Então não há controle aí, nesse caso, rigoroso a respeito da jornada de trabalho. Tá certo? Galera, era isso que a gente tinha para falar a respeito de jornada de trabalho. Espero que todos tenham gostado. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, fiquem à vontade para comentar aqui, para interagir conosco através do nosso canal do YouTube, através da nossa fanpage no Facebook, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.